Sobe para 30 os pedidos de demissão no INEP e número tende a aumentar. Órgão responsável pela aplicação do Enem, marcada para 21 e 28 de novembro, passa por crise com coordenadores que pedem exoneração coletiva. Professor Blas Paulo, o que você pode falar para a gente sobre esse tema e o que isso pode interferir na aplicação do Enem? Rapaz, isso é a tempestade perfeita, né? É bom falar com você, Guilherme, falar com a nossa audiência qualificada. Eu, como da área da educação, a gente tem visto como o Enem, a cada ano que passa, a cada momento, ele vai se tornando mais relevante e justamente no momento mais sensível, que é esse momento ainda que temos pandemia, em que as inscrições aí dos alunos que vieram da escola pública foi muito pequena, e existem várias questões acerca da segurança do Enem, porque a gente sabe que o Enem ele pode ser, né, justamente o passaporte para a universidade, principalmente federal e principalmente daqueles cursos mais concorridos, ou seja, o aluno, a aluna, ele dribla, né, no bom sentido, o vestibular tradicional, e quando ele tem uma boa pontuação no Enem, ele entraria diretamente numa boa universidade federal. O que acontece? Uma das palavras-chave que tem incomodado a todos, né, que precisam do Enem, professores, escolas, quem está na área da educação, é justamente a insegurança que se gera. Nós já tivemos casos de provas que precisaram ser repetidas, aquela questão de vazar algum tipo de resultado, ou caderno de provas, ou o próprio gabarito, e isso criar aí questões judiciais, questões que fizeram o governo ter que gastar mais dinheiro, o aluno pensou que tinha passado, na verdade não passou. Então, quando você cria ou gera uma insegurança no Enem, você cria uma cadeia toda, no país inteiro, de insegurança. E isso é muito ruim. É uma pena que esses servidores, e claro, eles estão pedindo a exoneração nesse momento, justamente para marcar um território. Eles estão insatisfeitos, eles não estão gostando, né, dos rumos e das decisões que a coordenação geral, no caso do INEP, tem tomado. E é uma pena, repito, que justamente nesse momento o maior prejudicado vai ser o aluno. Porque se tiver alguma crise, tiver algum vazamento, tiver alguma denúncia, vai acabar recaindo sobre esse grande pedido em massa de demissão, mas o resultado final é a judicialização, e aí o pobre do aluno, aquele que estudou muitas vezes o ano inteiro em plena pandemia, pode ser que ele tenha que refazer de novo o Exame Nacional do Ensino Médio, justamente por questões que são muito mais políticas do que qualquer outra coisa. Professor Blas Paulo, e com esse cenário que estamos vendo, você imagina que pode ocorrer um cancelamento dessas provas futuramente, se continuar essa situação? O certo, viu, Guilherme, seria cancelar, reorganizar, para que se pudesse aplicar com total segurança. Eu acredito que isso vai acontecer, honestamente não acredito, porque se acontecesse, seria uma forma do governo reconhecer que ele falhou em algum e em vários aspectos. Ele não vai reconhecer essas faltas, ele não vai reconhecer questões internas, questões inclusive de assédio moral, questões ideológicas misturadas com questões educacionais. Cancelar o Enem seria admitir tudo isso. Eu ainda tenho aquele 1% de dúvida, mas 99% eu diria que as provas vão ocorrer conforme planejado, porque os locais já estão organizados, a logística já está pronta. Talvez protelar esse período com tantas pessoas que pediram demissão pode inviabilizar todo o processo, inclusive dessas provas que já foram rodadas, que já estão prontas, estão impressas, aguardando, né, a serem aplicadas para os alunos. Então, eu realmente não acredito que aconteça aí esse cancelamento, até porque mexe na estrutura das escolas, mexe na estrutura das famílias, as pessoas já estão preparadas para esses 2 finais de semana,
mas o risco de dar alguma zebra, ele é muito grande. Como todo brasileiro, a gente torce para dar tudo certo, mas existe uma grande possibilidade de aparecer aí algumas pedras no caminho. E a gente sabe que existe um calendário que depende da aplicação e resultado do Enem, né, Brás? Então, um possível cancelamento ou algum problema compromete várias outras datas, aí, inclusive em faculdades públicas. Sim, porque na verdade os vestibulares das universidades e faculdades privadas, elas se organizam pelo Enem, outros, como é que se fala, vestibulares de federais e universidades estaduais também se organizam pelo Enem, e tem a própria expectativa da organização das universidades que precisam das vagas do Enem para poder coordenar as outras vagas que não vão ser pelo Enem. Então, como as escolas e universidades se organizam no ano anterior para o próximo, e aí nós acreditamos que basicamente, né, quando retornar tudo em fevereiro e março, que é quando o mundo universitário volta de fato, né, às aulas, eles precisam de tudo isso pronto. É muito difícil imaginar que um Enem, por exemplo, pudesse acontecer, seja dezembro ou seja janeiro, porque ele vai desencadear uma desorganização a nível Brasil. Eu acho que o governo vai bancar esse Enem, vai tentar talvez colocar gente do Exército, vai colocar gente da polícia, vai fazer um aparato grande, como se fosse talvez uma operação de guerra, para que não tenha, ou pelo menos minimize, qualquer tipo de possibilidade de algum tipo de fraude ou vazamento, viu, Guilherme? Então, falando sobre o cenário educacional, sobre a crise com diretores do INEP, conversamos com o professor Brás Paulo, comentarista do Sistema Clube. Para a Rádio Clube 98, o repórter Guilherme Camargos.